Silva e estou aqui para falar de um tecido muito legal da Estilotex, é o tecido extra, usado para fazer agora as máscaras, né, que nós precisamos usar para proteção. Então eu vou ensinar vocês a fazer uma máscara bem legal, o tecido é 100% algodão, muito macio, e como ele é branco, então dá pra gente inventar muita coisa nele. Ou você pode deixar branco mesmo, ou você pode pintar, que é o que a gente vai fazer agora. Vamos lá? Bom, nós temos o molde, nós vamos pegar o tecido e eu posso riscar tanto com caneta quanto lápis mesmo, porque a gente vai sempre costurar pelo verso. Então, o que vocês têm que ter em mente? Nós temos tem que ter 2 vezes a mesma medida, na verdade, o mesmo lado. Então, eu vou riscar 2 vezes virado para esse lado e depois 2 vezes, ó, só virar e riscar para esse. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter 4 partes assim, tá? 4 partes assim, que na verdade são 2 partes quando unidas, ok? Feito isso, primeiro a gente tem que pintar. Se você quer a sua máscara pintada, antes da costura a gente precisa pintar. Então, corta, pinta. Vamos lá. Com a nossa tábua, que é a tábua mesmo que a gente usa normalmente para pintar, vou esticar bem. Agora, tem uma dica quando a gente quer fazer assim, ó, com 2 partes, tá? Quando o desenho é um só, aqui tá o nosso focinho. Quando o desenho é um só, tem uma dica. O que a gente vai fazer? Vai dobrar esse desenho ao meio. Vai riscar metade do desenho de um lado e metade do desenho de outro. Então, eu vou colocar aqui, eu posso até cortar também, tá, gente? Se preferir, pra poder ver a linha certinha. Então, eu vou cortar aqui, grudar. E aí, eu sempre tenho que inclinar um pouquinho, na verdade, trazer um pouquinho além dessa linha dela. Eu vou riscar aqui pra vocês verem a linha, que daí fica mais fácil. Como é só o nosso molde, não tem problema riscar, ó. Eu preciso sempre trazer um pouco pra dentro. Por que isso? Porque aqui tem a margem da costura. Então, eu vou trazer aqui pra dentro um pouquinho. Vou pegar o meu carbono. E aí, a gente vai riscar com o carbono. Aqui eu tô usando um lápis 6B, gente, mas tentem riscar com a ponta do pinta-bolinha ou com uma caneta sem carga, tá? Risquei, tirei. O que eu faria? Repetiria a mesma coisa do outro lado, mas como são lados iguais, eu vou ensinar vocês como eu fiz a pintura para que a gente possa desenvolver depois a montagem. Bom, tintas abertas, a gente vai começar com o pituá, pode ser número 8, número 10, tá? O que vocês acharem melhor. Nós vamos fazer o fundo primeiro. Então, o que eu vou fazer aqui? Misturinha incolor com aquarela. Venho no azul, tem que colocar bastante tinta, tá, gente? E vou fazer aqui movimentos circulares para preencher o fundo. Como é um tecido branco 100% algodão, fica muito fácil pra gente pintar. Ele é bem maleável, por isso que a gente usa a tábua. Porque como ele é bem macio, se não usar a tábua, ele vai andar. Então, tem que usar a tábua preparada com cola permanente. Fiz a área maior com o pituá. Agora, eu vou com um pincel chato e a gente vai fazer a área menor. Na verdade, pode ser até um pituá pequeno também, tá? Venho aqui, ó. Vou contornar. E aí, eu puxo com o mais clarinho. Esse é um pituá número 2, mas pode ser até o 4 ou o 0, se vocês preferirem. Terminei de preencher todo o fundo, agora a gente vai fazer os detalhes do nosso focinho. O que eu vou fazer aqui? Vou dar profundidade para esse focinho. Então, eu vou pegar um pouquinho de tinta com o pincel chato e vou fazer o desenho, só para dar aquela profundidade do focinho, certo? Feito isso, a gente pode preencher da mesma forma que nós fizemos o fundo, essas partes maiores aqui. Então, aqui, por exemplo, ó, dentro, movimento circular com o azul mais claro, no caso, azul baby. E fora, eu usei o cinza lunar. Vai trazendo a tinta pra dentro do focinho, pra essa parte, pra misturar bem. Aqui, nós faremos o mesmo processo que nós fizemos aqui, ou seja, azul baby aqui no centro e cinza lunar fora, tá? Enquanto essa parte seca, nós vamos fazer o focinho. Para isso, eu vou pegar o vermelho, mesmo pincel que nós usamos, só que lavado, né? Vou pegar o vermelho, passar aqui. E aqui na pontinha de cima, eu vou usar um pouquinho do rouge, que é um rosa. Não precisa lavar o pincel quando for trocar do vermelho pro rosa. Preenchido, vamos voltar para as bochechas.
Para isso, eu vou pegar aqui o pituá número 2, o branco, e vou fazer uma luzinha aqui no centro. Movimentos circulares com a pontinha do pincel. Agora, eu vou pegar o pincel chato, o mesmo que nós usamos no nariz, e com o azul petróleo, vou escurecer um pouquinho as laterais aqui. Então, eu vou vir aqui. Agora, nós vamos para a fase dos acabamentos. Então, eu vou voltar pro narizinho, vou pegar o vinho e um pincel de pontinha bem molinha. A gente vai fazer o seguinte, vai fazer um pouquinho de sombra aqui, puxar para baixo, um pouquinho aqui. É bem pouquinha tinta, tá? Vou aproveitar para fazer a narina. Quando vocês estiverem pintando, como vai pintar as duas partes, uma do ladinho da outra, se você quiser ao mesmo tempo que faz aqui fazer do outro, não tem problema, tá? É até melhor, porque daí ele fica tudo harmonioso. Vamos lavar o pincel molinho. E aí, com o branco, a gente vai iluminar. Ainda com o mesmo pincel, né, de filamento suave, que é aquele que a gente chama de cerdas moles. Vou pegar o cinza lunar e vou fazer uns risquinhos aqui, batidinho uma do ladinho da outra, ó. Mesma coisa eu vou fazer com o branco entre essas batidinhas. Agora, para fazer os bigodinhos, vamos usar o mesmo pincel e um pouquinho de preto. Tinta na pontinha do pincel, faço uma bolinha. Tinta na metade do pincel. Se você tiver familiaridade, pode usar alfinete nessa hora também. Vem aqui e puxa. Mais um. Levanta o pincel no final. E por último, mais um. Certo? Faríamos a mesma coisa do outro lado. Vamos esperar secar. E aí, a gente pode fazer também, se quiser, o verso. Estampar o verso. No verso da nossa máscara, que eu vou mostrar pra vocês já já, eu usei um stencil mesmo de patinhas, tá? Então, eu enchi de patinhas com preto básico, só com pituá, tudo bem? Nós vamos simular a costura agora com ele assim, sem pintar mesmo, para que vocês possam observar mais a maciez do tecido e porque o nosso tecido ainda tá molhado. Então, o que acontece? Aqui nós temos aquelas partes, eu peguei e uni verso com verso, certo? Então, eu uni assim, parte pintada com parte pintada. Vamos colocar um número que eu acho que fica mais fácil pra gente visualizar, ó. A gente pode fazer o seguinte, parte 2, parte 1. Então, aqui, imaginem que é a parte que tá pintada. Então, eu peguei e uni essas duas partes frente com frente, certo? Versos para fora. E aí, a gente costura aqui, de fora a fora. Você pode costurar a máquina, ou no meu caso, que eu não sei costurar a máquina, você pode costurar a mão também. Por quê? Porque depois, quando você virar, não vai aparecer a costura, certo? Você faz aquele famoso alinhavo, tá? Aí não aparece a costura, ó. Então, você pode fazer ou a mão, como eu faria, ou a máquina. Então, você vai precisar de duas partes assim, tá? Bom, costuramos aqui, agora a gente vai costurar, vai unir as duas partes, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Abre assim e vai colocar a parte pintada pra dentro de uma e a parte pintada da outra também pra dentro. Então, vai ser parte pintada com parte pintada. Tudo bem até aí? Então, a gente vai costurar os lados dela. Então, vai costurar aqui, unindo, e vai costurar aqui, avesso e avesso, sempre pro lado de fora. Então, a parte pintada com a parte pintada vai ficar unida por dentro, certo? Costuramos, seja a mão ou seja a máquina, nós vamos ter uma peça assim. Aqui, é um outro desenho, um outro modelo, e eu já virei ela. Ela vai ficar como se fosse um saquinho com dois buraquinhos, um do lado, outro do outro. É só vocês pegarem e desvirar mesmo, como se fosse... Pega a costura mesmo e vira do avesso, tá? E ela vai ficar assim. Aqui, eu deixei aberto para que a gente possa colocar o elástico. Então, o que eu fiz? Eu dobrei um pouquinho para dentro, tá vendo? Eu peguei uma parte assim e fiz uma dobrinha para dentro. Pego o elástico, que tem aproximadamente 12 centímetros para uma pessoa adulta, e aí eu coloco aqui de um lado e coloco também do outro. E aí, depois é só alinhavar, certo? Vamos ver a nossa máscara agora de modelo. Então, aqui tem um lado do gatinho, do focinho, tá vendo, ó?
bem charmosinha. E tem o outro lado, que é das patinhas, tá? Então, você pode usar tanto um lado quanto o outro. Mas vamos lembrar que para trocar de lado, você precisa higienizar. Usou um lado, higienizou, usou o outro, ok? Além dessa opção do gatinho e das penas que eu mostrei pra vocês, nós também podemos fazer florido, olha. Então, tem aqui a florzinha, tá vendo? Todo pintado. E do outro lado, eu deixei branquinho. Esse é o tecido extra da Estilotex que eu queria apresentar para vocês, 100% algodão. Ele é todo branco, bem macio. E os lojistas podem vender tanto em metro quanto num pedaço certo de 72 por 49. Então, gente, é só usar a imaginação e usar esse tecido maravilhoso. Um beijo e até a próxima!